Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, darmos continuidade ao nosso estudo da obra Ave Cristo. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferido pelo nosso amigo Tarcísio. E logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Divino amigo Jesus, irmãos espirituais aqui presentes, encarnados e encarnados, como é gratificante essa oportunidade de aprendizado, que possamos internalizar todos esses ensinamentos, usá-los no nosso dia a dia, aprender que já estamos afastados do Cristo há muito tempo. Senhor, desculpe pelas nossas faltas, pela nossa rebeldia. Mostrai, Senhor, o verdadeiro caminho a ser seguido, que possamos seguir sempre em tua direção, pararmos de ser rebeldes, iluminar a todos que aqui se encontram, que possamos dar graças pelas bênçãos e oportunidades que estamos tendo, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos os cristãos que tinham sido presos, os 20 cristãos que se reuniam na casa do Lucano Vestino, as 3 mulheres mais novas, que era Lívia e mais 2, foram separadas, que os homens queriam disputá-las, e começou a tortura do Lucano e do Basílio, querendo que eles confessassem. E aí eles dizem que não tinham nada para confessar, que os cristãos não entregavam os outros. E como os outros começaram a ficar preocupados, o Lucano Vestino disse para ninguém se inquietar por eles, que a aflição e o desespero não contavam do programa que o mestre traçou para eles. E estamos nessa hora dessa tortura e eles foram atados ao cavalo de pau e com rodanas esticado braços e pernas, que irá desconjuntá-los. Estamos nessa parte, tia. Então, nós estamos nesses momentos dolorosos do suplício e o grupo ali assistindo. As meninas, as mulheres foram separadas, Em determinado momento, Basílio desferiu um grito inesquecível: Jesus! A imprecação, a súplica, escapara-se-lhe do imo d'alma, num misto inexprimível de dor, amargura, aflição e fé. Os olhos do velho afinador arregalaram-se nas órbitas, enquanto Vestino apresentava análogos fenômenos de angústia. Rompida a base do crânio e rebentadas várias veias entre os ossos quebrados e a carne em dilaceração, o sangue, em golfadas sucessivas, lhes borbotou da boca entreaberta. A morte fora rápida. Estranha placidez estampou-se nas 2 fisionomias dantes torturadas. Chocaram-se, então, na sala, a perplexidade dos ímpios e o mudo heroísmo dos filhos do Evangelho. O mais moço dos cristãos presentes, Lúcio Aurélio, de rosto imberbe, moço sem barba, quase menino, avançou para os cavaletes empapados de sangue e, enfrentando a estupefação dos algozes, orou em voz alta: Senhor, digna-te receber com amor os teus servos e nossos inovidáveis amigos. Ampara-os na glória de teu reino. Foram eles nossa orientação na dificuldade, nossa coragem nos dias tristes,
nossa luz no meio das sombras. Ó Mestre, permite possamos imitar-lhes um exemplo de virtude e coragem, com o mesmo denodo na fé. Vestino, Basílio, admiráveis benfeitores, de onde estiverdes, não nos abandoneis. Ensinai-nos ainda que só pelo sacrifício conseguiremos construir com Jesus um mundo melhor. Denodo aí é bravura. Ensinai-nos ainda que só pelo sacrifício conseguiremos construir com Jesus um mundo melhor. Calou-se Aurélio. A rogativa apagara-se-lhe na garganta, afogada pelas ardentes lágrimas, ali pungirem, ferirem o coração. Quebrando a quietude que se fizera pesada, Valeriano bradou, gritou enraivecido. À prisão! Conduzam estes homens à prisão! Não quero sortilégios nazarenos. Prossigamos na caça. É imprescindível a detenção de todos os implicados. Mobilizemos os recursos de que possamos dispor. Esgotou-se minha paciência. Tenho esperado por demais. Os seguidores da Boa Nova lançaram um derradeiro olhar aos despojos sangrentos e demandaram as celas imundas a que eram destinados. A perseguição continuou implacável. Durante a noite, outros grupos foram aprisionados. Movimentada a guarda, que se constituía, em maior parte, de elementos inferiores, a crueldade e a selvageria passaram a dominar. No dia imediato, muito cedo, o representante de Galo veio à inspeção. Emitiu ordens numerosas, traçou planos, arquitetou relatórios que lhe cabia enviar à cidade imperial, de modo a confirmar-se na condição de legítimo defensor do Estado e de companheiro fiel do imperador. Para isso, Ignácio visitou as dezenas de encarcerados, preparando interrogatórios hábeis. Por última atividade da manhã, desceu, a pedido de Liberato, até a câmara em que as moças se comprimiam. 10 jovens abatidas identificaram-lhe a presença, atribuladas e assustadiças. Valeriano fitou-as com a malignidade de um lobo senhor do redil e, detendo-se na contemplação de Lívia, indagou do assessor. De onde procede aquela beldade singular? Liberato informou sussurrante. É filha de um dos nossos velhos supliciados de ontem. Falou Ignácio, coçando a cabeça, intrigado. Oh, por que não soube antes? Ela vale muitos velhos juntos. É filha de um dos nossos velhos supliciados. Concentrou a atenção na moça, que se viu incomodada por semelhante privilégio, e determinou fosse ela transferida para uma cela mais confortável, não longe do seu gabinete particular de audiências. Decorrida algumas horas, a filha adotiva do afinador, inquieta e desalentada, viu-se em extensa câmara, agradavelmente mobilada, onde o representante de Galo veio à noite vê-la de perto. Lívia recebeu-lhe a visita em sobressalto. Começou ele estranhamente afetivo. Bela gaulesa, sabes que um dignatário imperial dispensa solicitações. Entretanto,
apraz-me esquecer dos títulos que me encontro investido, para apresentar-me diante de ti como simples homem. Aqui nós estamos vendo uma das situações delicadas que se aconteciam com as meninas, né, com as moças. Primeiro eles pegavam as meninas e ofertavam aos dignatários, né, ou seja, aqueles que tinham maior cargo. E aí ele escolhia. E o que sobrava ia para quem? Entre eles. Olha que coisa dolorosa, né? Então, quantas cenas criminosas nós já nos deparamos no decorrer desses séculos. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer com a nossa Lívia. A moça ergueu para ele os olhos súplices, que as lágrimas velavam, prestes a cair. Valeriano assinalou um sentimento novo no próprio íntimo. Notou que inesperada compaixão lhe esbatia a máscula crueldade. Surpreendido, recorria em vão à memória para recordar onde teria conhecido aquela jovem mulher. Em que sítio tê-la-ia visto alguma vez? Reconhecia-se tocado por reminiscências que não conseguia precisar. Perguntou com uma inflexão de voz que se avizinhava da ternura. Então, a gente percebe aqui, ele a conheceu nessa encarnação? Não. Então, isso aí são reminiscências. Ele diz assim, ele tem a impressão de já tê-la conhecido, porque o que chamou a atenção não foi a forma, foi o olhar dela. Foi uma inesperada compaixão. E aí tem também a ação espiritual. Com certeza. Então vamos ver esse diálogo entre o Valeriano e a Lívia. Perguntou com uma inflexão de voz que se avizinhava da ternura. Teu nome? Lívia, senhor. Lívia? Prosseguiu ele em tom quase familiar. Conheceste-me em alguma parte? Não me lembro, senhor. Poderás, contudo, entender a súbita paixão de um homem? Sabes, acaso, a espécie de sentimento que me inspiras? Estarias disposta a concordar com as minhas propostas de felicidade e carinho? Senhor, eu sou casada. Ignácio experimentou grande mal-estar e considerou. O matrimônio pode ser um freio aos nossos desregramentos, mas nunca um entrave insuperável ao verdadeiro amor. Caminhou nervosamente de um lado para outro da sala e inquiriu. Onde se encontra o felizardo que te possui? Meu esposo acha-se ausente. Acentuou o legado, novamente tranquilo. Tanto melhor. Nossa afeição poderá ser, desde hoje, se quiseres, um formoso romance. Saberás compreender-me o convite? Senhor, além de casada, eu sou também cristã. O cristianismo é a loucura de Jerusalém que pretende asfixiar a saúde e a alegria de Roma. És suficientemente menina para renunciar a essa praga. Tenho recursos para sustentar-te. Um palácio cercado de jardins e povoado de escravos que será, naturalmente, a rica e merecida moldura com que te realçarei a beleza. A gente observa aqui já a proposta e a gente aqui estudando, talvez a gente não pare para identificar a bifurcação que começa a se formar para ela aqui. Perseverar fiel ao Cristo ou Existir a tentação. existindo a tentação ou simplesmente cair na facilidade da vida, onde ela terá um amante de certa forma, porque ele é um homem casado, tendo ali tudo aquilo que se deseja de uma forma horizontal no mundo físico, né? Então, ela poderia... Gente, ela está presa, o pai já morreu, lá fora ela não tem ninguém, e olha que situação ela está. E de repente chega uma proposta dessa, ela vai sair daí, ela não sabe nem para onde vai.
A única referência dela é quem? O pai, o seu Basílio, que foi morto, que ela nem sabe ainda. Proposta dele, tentadora. Mas é aquilo, é tentadora para quem? É tentadora para alguém que almeja. Entendeu? Para ela não é uma tentação, porque ela não é uma mulher que busca as coisas horizontais. Ela é um ser que já se espiritualizou. Então ela não abre mão dos seus princípios para poder ter as coisas materiais. Então ela não consegue anuir com isso. Então para ela não é uma tentação. Ela nem titubeia se vai aceitar ou não. Isso já é algo resolvido. Primeiro que ela não ama. Relação para ela é relação de amor e não de interesses. Não é uma tentação para ela. Mas para muitos seria uma bifurcação. Reparando que a promessa brilhante não alterava a expressão fisionômica da prisioneira, tá vendo? Não alterava nada, porque isso não era uma tentação para ela. Acrescentou mordaz, sarcástico. Já pensaste em uma jovem morta no anfiteatro? As vestes rasgadas, o corpo desventrado, os seios convertidos em fossas sangrentas, os cabelos arrastados na arena, os dentes partidos, o rosto pisado pelas feras e, acima de tudo, as mãos brutais de gladiadores bêbados a recolher-lhe os restos? Francamente, não posso atinar com as noções de pudor das famílias nazarenas. Esquivam-se da gloriosa exaltação da carne, como se a natureza estivesse amaldiçoada. Alegam imperativos de pureza e pregam a regeneração dos costumes, mas não se envergonham da nudez no anfiteatro. Nunca refletiste em semelhante contradição? Senhor, creio que devemos aceitar esses espetáculos como sacrifícios que a ignorância do mundo nos impõe. A gente até entende a posição do Ignácio, né? Porque era algo inconcebível. Hoje a gente fala do nosso Senhor Jesus Cristo, mas naquela época eles não conseguiam olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo como um Cristo, e sim como um nazareno que foi crucificado e que tem uma porção de seguidor. Uma verdadeira loucura. E de repente a pessoa se entregar aos leões, à morte. Pensa você se entregar à morte por conta de um homem. Então isso chocava realmente, isso chocava. Porque uma coisa é hoje nós falarmos Jesus Cristo, e ainda assim tem muitas pessoas que têm vergonha de falar. Principalmente no meio científico. Agora imagina isso há mais de 2000 anos atrás. Aventou Ignácio irônico. Parece-me, porém, que as mulheres galileias, fugindo às delícias do amor bem vivido, a pretexto de se conservarem na virtude, guardam consigo a volúpia de se desnudarem na praça pública. Vejo nisso tão somente inqualificável desordem mental. Ponderou Lívia, receosa, mas serena. Senhor, não será mais digno expor-se a mulher diante de animais que lhe devoram o corpo que ofertasse em banquetes desonrosos a criminalidade dos homens? Em Massília, vi matronas e jovens da cidade imperial em exibições deprimentes e nem de longe lhes pressenti qualquer ideal de elevação. Peço vênia, pois, para discordar do seu ponto de vista. Admito que, em se entregando ao suplício por Jesus, o coração feminino coopera na edificação da nova humanidade. Valeriano sentiu o vigor do argumento com que se via contestado, mas não se deu por vencido. Gargalhou com aparente bom humor e exclamou sorrindo. Porque o que acontece? Como ele era um homem de poder, ele estava habituado e acostumado a a mandar e ser obedecido. E a todas as mulheres queriam estar ao lado de um representante de César. Ele é um representante do imperador.
Então, as pessoas que estão no poder, elas acabam ali tendo muita facilidade para tudo aquilo que ela deseja possuir. Então, de repente, ele se vê numa condição, uma pessoa simples, ao qual ele ficou encantado, mas que de repente não cai aos pés dele. Isso já é um movimento que chama mais atenção ainda dele. O desejo dele aumenta muito mais. Vamos ver aí no que vai dar. Valeriano sentiu o vigor do argumento com que se via contestado, mas não se deu por vencido. Gargalhou com aparente bom humor e exclamou, ainda sorrindo: Que calamidade! Um encanto de mulher padecendo a mania dos filósofos. Minerva não é a conselheira indicada para a tua idade. Ouve a inspiração de Vênus e compreender-me-ás a palavra com mais clareza. Ele faz uma comparação aqui das deusas, né? Minerva e Vênus. Vamos lembrar um pouquinho aqui o conceito. A nossa Maramita vai nos trazer. Minerva era a deusa romana das artes, do comércio e da sabedoria. Também rege as estratégias de guerra. E vamos ouvir um pouquinho sobre Vênus. Vênus é a deusa do panteão romano, equivalente a Afrodite no panteão grego, cujo nome vem acompanhado por vezes de epítetos como Citereia, já que quando do nascimento teria passado por Citera, onde era adorada sob esse nome. É a deusa do amor e da beleza, tendo sido assimilada à Vênus romana, uma deusa local do comércio. Então ele diz, ao invés de, Minerva não é a conselheira indicada para a tua idade, ou seja, menina, larga essa filosofia. Houve a inspiração de Vênus, que é justamente o quê? Deusa do amor, e compreender-me-ás a palavra com mais clareza. O legado meditou alguns instantes e observou. Teu pai devia ser um louco bem acabado. Ansiosa por informar-se de algum modo quanto ao destino paterno, a moça ajuntou com interesse. Meu pai está igualmente aqui. Valeriano sentiu-se incomodado ante a expressão de confiança com que aquelas palavras eram pronunciadas e, temendo as dificuldades que deveria contornar para explicar-se, julgou prudente despedir-se para voltar no dia seguinte. Noite a noite, Ignácio tornou à câmara que Sinésia, servidora de sua confiança, zelava caprichosamente. Ela tinha até uma funcionária, viu? Dolorosos sucessos enlutaram as atividades cristãs na cidade. Espetáculos de gala eram assinalados por terríveis flagelações. Interrogatórios cruéis terminavam com revoltantes execuções, incentivadas por longos aplausos públicos. Lívia, contudo, isolada de todos, fora poupada. Os comentários referentes à mulher, por mais de 2 semanas detida pelo mensageiro do imperador, acabaram por atingir-lhe o templo doméstico. Clímene, enciumada, certa noite veio ao gabinete do esposo a cata de impressões e, com o auxílio da serva, postou-se à escuta por trás de cerradas cortinas. Valeriano tem uma esposa e a fofoca corre em qualquer lugar e é mais antiga do que não sei nem o que, de tão antiga. Então sempre existiu fofoca. Então a fofoca já correu e ela já está sabendo que existe uma mulher há mais de 2 semanas e que o esposo está indo lá todos os dias. Então, cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Muitas lições. Então agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.